Olá, este é um pequeno vídeo sobre passeios e caminhos em grafos, falando também da conexidade e isomorfismos de grafos. Consideramos um grafo simples, com vértice, conjunto de vértices V, conjunto de arestas A. Um passeio, neste grafo, vai ser uma sequência alternada de vértices e arestas, de tal forma que o próximo elemento será sempre adjacente ou incidente ao anterior, não é? E este passeio começa num certo vértice e tem que terminar noutro vértice. O primeiro vértice chama-se o vértice inicial e o último chama-se vértice final, naturalmente. Caminho é uma pequena variação desta definição. Vai ser um passeio que não repete nem vértices nem arestas. Nem sempre as convenções são exatamente como eu estou a definir aqui, noutras referências bibliográficas, mas esta é a forma, se calhar, que causa menos confusão. A única exceção é que um caminho pode repetir o vértice final, ou seja, o vértice final pode ser igual ao vértice inicial, sem que nenhum outro dos vértices intermédios sejam coincidentes, não é? Então, em particular, o ciclo, ou um caminho fechado, não é? Vai ser um caminho, e portanto não repete vértices, exceto o primeiro vértice e o último, porque precisamente começa e termina no mesmo vértice, está bem? Para ser ciclo, tem que começar e terminar no mesmo vértice, está bem? Portanto, podemos fazer um exemplo com este gráfico, com este grafo que já usámos. E a primeira observação que podemos fazer é que quando o grafo é simples, estamos em grafo simples, basta dizer qual é a sequência de vértices, porque ao fazermos vértice, aresta, etc., as arestas ficam unicamente determinadas pelos vértices que estamos a definir, não é? Para o nosso passeio ou o nosso caminho, porque as arestas são únicas entre dois vértices. Em particular, podemos considerar estes exemplos. A sequência 6, 4, 3, 4, 5, 1 corresponde a um passeio em que eu estou a repetir o vértice 4 e estou a repetir a aresta que vai de 3 a 4. É claro que a vantagem de só escrever os vértices é que assim escuso de dar nomes ou letras às arestas, não é? Se eu fizer 6, 4, 5, 1, vai ser um percurso que é um caminho, porque não repito nem vértices nem arestas. Um ciclo pode ser, por exemplo, este 4, 5, 1, 2, 3, 4. Porque se começa no vértice 4 e termina-se também no vértice 4. Ok? Portanto, aqui, como este é um grafo simples, não temos problemas em indicar só os vértices para especificar completamente um caminho, um passeio ou um ciclo. Se fosse um multigrafo ou um pseudografo ou um grafo dirigido, temos que fazer variações nestas definições. Por exemplo, num multigrafo ou num pseudografo, eu tenho que dizer exatamente quais são as arestas que estou a percorrer, claro, porque dois vértices podem ter várias arestas que os ligam. Vamos então passar à definição de grafo conexo. Um grafo é conexo se para quaisquer dois vértices distintos existe um passeio ou um caminho entre eles. Portanto, esta noção é uma noção parecida com a noção de conexidade por arcos que se usa, por exemplo, em topologia, na disciplina de topologia. Portanto, naturalmente, que se eu puder ligar dois vértices, quaisquer dois vértices distintos, portanto, isso corresponde a uma noção intuitiva que eu posso ligar, não é? Quaisquer dois vértices através de um trajeto, não é? No grafo. A questão aqui é reparar, notar que a existência de um caminho entre dois vértices implica a existência de um passeio, naturalmente, entre esses dois vértices, mas o recíproco também é verdade. A existência de um passeio entre dois vértices significa que podemos evitar duplicar arestas para fazer um caminho. Por exemplo, neste passeio que tínhamos aqui, se eu evitar repetir o vértice 4, eu obtenho este caminho. E, portanto, a cada passeio eu consigo associar um caminho entre dois vértices, não é? Desde que os vértices sejam distintos. Ok.
Então, quando eu tenho um grafo que não é necessariamente conexo, então eu posso dividir o seu conjunto de vértices numa união disjunta, não é? E as arestas também numa união disjunta, de maneira que cada gama I, o conjunto, o par formado por VI e AI, os vértices e arestas do grafo gama I, vai ser conexo, não é? E as arestas são as arestas que ligam os vértices do subconjunto VI. Cada VI é um subconjunto de V, não é? E cada AI é um subconjunto de A, e estamos a escrever todos os grafos como uma união disjunta de grafos conexos. Isso é sempre possível e não é muito difícil de ver que isso é verdade. Num grafo dirigido, temos uma outra variação ainda de passeios e caminhos, porque, como temos cada aresta orientada de um vértice inicial para um vértice final, os passeios e caminhos têm forçosamente que seguir as setas. Isso significa que pode haver grafos dirigidos que parecem, quando a gente olha para eles, parecem conexos porque estão ligados, todos os vértices estão ligados de alguma forma, mas pode não existir caminhos entre dois vértices, ou seja, pode existir um caminho no vértice V1 ao vértice V2, mas não existir um caminho do vértice V2 ao vértice V1, porque o caminho do V1 ao V2 vai a seguir as setas, e do V2 para o V1 já não consigo fazer um caminho que siga as setas, não é? A direção das setas. E nesse caso também se fala, nos grafos dirigidos, nos ciclos orientados, que vão ser os caminhos fechados, que percorrem, portanto, o grafo na direção das setas. Vai ser um caminho fechado, portanto, no sentido em que o vértice inicial é o vértice final. E eu posso, neste caso, ir ao princípio desta minha apresentação do outro vídeo, olhar para este grafo aqui, o da direita, que é um grafo dirigido, e dizer que, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 6 é um caminho neste grafo, não é? E não tenho nenhum ciclo orientado, não tenho nenhum caminho fechado que siga as setas. Não é muito difícil de ver, não é? Que, por exemplo, se eu partir do 1 nunca posso voltar ao 1, seguindo as setas. Se eu partir do 2 é a mesma coisa, não é? E portanto, é um grafo sem ciclos orientados, apesar de ter um ciclo como grafo simples, que é o ciclo que já demos o exemplo, não é? Portanto, as propriedades aqui são diferentes consoante os grafos sejam dirigidos ou não. Voltando então ao que estávamos a dizer, vamos agora definir rigorosamente isomorfismo. Um isomorfismo entre os grafos gama e gama-linha vai ser uma bijeção entre os conjuntos de vértices, corresponde a uma bijeção entre os conjuntos de vértices, mas de tal maneira que, se os vértices V1, VI e VJ estão ligados no grafo gama, isso é a mesma coisa que dizer que VI e VJ pertence, é uma aresta, não é? Pertence ao conjunto A das arestas do gama. Isto vai ser equivalente a ter F de VI e F de VJ uma aresta no grafo gama-linha, ou seja, este conjunto ser um subconjunto, ser um elemento de A'. E, portanto, isto corresponde à ideia intuitiva de que grafos isomorfos são grafos em que nós podemos desenhá-los da mesma forma, simplesmente trocando as suas etiquetas, não é? Ou os números que numeramos os vértices, não é? Então, este facto não é muito difícil de comprovar, às vezes é mais difícil até de escrever de forma rigorosa, mas não é muito difícil de comprovar, que é as matrizes de grafos isomorfos então diferem apenas por uma permutação de linhas e ou de colunas. Tanto a matriz de adjacência, como a matriz de incidência, como a matriz de grau, porque todas estas matrizes implicam termos feito uma ordenação tanto dos vértices como das arestas. Vamos agora falar de grafos eulerianos e hamiltonianos, que são um certo tipo de grafos muito importantes e também têm interesse no próprio desenvolvimento da teoria de grafos. Um passeio fechado num grafo gama chama-se euleriano se passa por todas as arestas sem repetição. Ou seja, a ideia é termos um passeio que
percorre todas as arestas e não passa pela mesma aresta duas vezes. Podemos também considerar passeios alurianos, que passam por todas as arestas, mas não têm que ser fechados. Este problema está associado a um problema famoso, que é o problema das pontes de Königsberg. Königsberg era uma cidade no antigo Império Austro-Húngaro e tinha 7 pontos a ligar várias margens de uma junção de 2 rios, que as pessoas dessa cidade pensaram no seguinte problema: será que seria possível atravessar todas as pontes uma só vez, e passando por todos os sítios desta cidade, ou seja, começando e acabando no mesmo sítio, atravessar todas as pontes, mas uma só vez cada uma delas. E se nós pensarmos que cada uma destas regiões desta cidade, divididas pelo rio, é um vértice de um grafo e as pontes são as arestas, não é? Podemos representar este problema esquematicamente por este grafo, e a pergunta é precisamente então se podemos percorrer as arestas deste grafo de forma a começar e terminar no mesmo vértice, percorrendo cada aresta, todas as arestas uma vez, mas uma só vez. Reparem que este grafo não é um grafo simples, mas um multigrafo, e corresponde ao facto de termos duas pontes, por exemplo, a unirem estas duas margens do rio. E naturalmente podemos pensar, este grafo está associado da seguinte forma: o vértice A corresponde à margem este, o C e o D à margem norte e sul respectivamente, e B é o vértice que corresponde a esta ilha central dos rios. Então Euler resolveu este problema e da seguinte forma: mostrou que um grafo gama tem um passeio euleriano se e só se for conexo e todos os vértices têm que ter grau par. Obviamente que ser conexo é uma condição necessária, porque é impossível percorrer as arestas de um grafo desconexo, não é? Por um passeio, não é? Por causa da questão da adjacência, não é? E também mostrou que gama tem um passeio euleriano não necessariamente não fechado, não é? Se só se o grafo for conexo e todos os vértices, exceto 2, têm grau par, e esse passeio vai começar e vai terminar. Vai começar num dos vértices com grau ímpar e vai terminar no outro vértice que tem grau ímpar, que só podem ser 2. E, portanto, vocês vejam a demonstração disto nas folhas, mas aqui não vou fazer a demonstração. Também existe a definição de um grafo hamiltoniano, que é um grafo que tem um caminho que passa por todos os vértices. Agora já não é um passeio, tem que ser um caminho e, portanto, os vértices têm que ser todos diferentes ao longo do percurso. Mas tem que haver um caminho que passa por todos os vértices para ser hamiltoniano.